queridos irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do tempo da Quaresma. Este domingo é chamado o Domingo da Alegria, porque a antífona de entrada da missa é um convite a nos alegrarmos. Diz assim: alegra-te, Jerusalém. E qual é o motivo da nossa alegria? A proximidade da celebração da Páscoa. Já passamos da metade desse caminho quaresmal, que é um caminho austero, um caminho árduo, um caminho que nos cansa. E a igreja hoje como que nos convida a respirar um pouco, a retomar a nossa força para continuarmos essa caminhada para a Páscoa que já se aproxima. A Páscoa nos enche de alegria porque traz a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. E nesse domingo da alegria, as leituras nos falam do amor de Deus por nós, a maneira amorosa como Deus cuida de nós. E nós podemos, são muitos pensamentos, mas podemos destacar duas imagens presentes hoje nas leituras para refletirmos sobre esse amor de Deus. A primeira imagem é tirada da primeira leitura. A igreja coloca para nós hoje, nessa leitura, uma espécie de um resumo da história do povo de Deus, o povo antes da vinda de Jesus. Deus cuidava do povo, o povo se afastava de Deus. Deus tinha que agir com severidade, porque era o único caminho para abrir os olhos do povo. O povo voltava para Deus. As coisas se acalmavam, o povo se afastava de Deus. Deus os purificava, eles voltavam. E essa sucessão, como uma criança pirracenta, era assim que o povo agia. E Deus, como um pai que às vezes tem que agir com severidade com o filho, não é? Deus às vezes tinha que agir assim. Mas essas escolhas do povo traziam suas consequências. E a igreja coloca para nós essa leitura, porque isso é também uma imagem da nossa vida. Quantas vezes já fizemos isso? Quantas vezes estaremos sujeitos a nos afastarmos de Deus? Seja totalmente, abandonando de alguma forma a nossa vida de fé, seja descuidando certas coisinhas que parecem pequenas, mas que esfriam o amor de Deus em nós. Qual foi a consequência para o povo? A cidade que eles tanto amavam, Jerusalém, foi destruída. Destruída por quem? Por aqueles povos com os quais eles começaram a ter uma amizade imprópria, porque começaram a assumir os deuses daqueles povos. O que os povos fizeram? Invadiram Jerusalém, queimaram a cidade, tomaram o templo. O templo era o coração do povo de Deus. Tomaram o templo, levaram para a Babilônia todos os objetos sagrados. O templo foi destruído e o povo foi feito escravo. Quando se afasta de Deus, é isso que acontece com o ser humano. Ele se torna escravo. O templo de Deus que somos nós, muitas vezes é destruído pelas nossas escolhas erradas e nós nos tornamos escravos, muitas vezes escravos de nós mesmos, escravos das nossas escolhas erradas. Padre, onde é que está o amor de Deus nisso tudo? Agora, mesmo nessa situação em que o povo sofre as consequências das suas escolhas, Deus mostra o seu amor. O que Deus faz? Suscita um rei que não era do povo de Deus, o rei Ciro, e Deus lhe dá a incumbência de reconstruir o templo. E Ciro faz uma convocação, e é assim que termina, não é? A primeira leitura. Ele faz essa convocação, dizendo que todos os que são do povo judeu devem se unir e se colocar a caminho. A caminho de onde? De Jerusalém. Para quê? Para juntos reconstruírem a cidade, reconstruírem o templo de Deus. Qual foi o salmo que nós cantamos hoje? Esse salmo belíssimo, que fala exatamente do povo exilado na Babilônia. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando. Imagine o povo escravo se lembrando de Jerusalém e começam a chorar. E os babilônios falam: canta para nós os cantos que vocês têm lá, aquelas músicas bonitas, vocês chamam de salmos, né? Cantem para nós os salmos, toquem a lira, a harpa. E o povo fala: como que vamos cantar os cantos de Sião numa terra estrangeira? Ah, Jerusalém, que saudade! Ah, Jerusalém, se eu me esquecer de você, que a minha boca se seque, que eu não possa mais falar, não é? Expressões poéticas
daquele povo que não queria se esquecer da Jerusalém que eles traíram, porque abandonaram a Deus. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, é apresentado para nós hoje como uma figura. Quaresma é tempo de conversão, é tempo de volta. Talvez o templo, que somos nós, esteja aí com algumas rachaduras, algumas infiltrações, umas paredes caindo, talvez uns muros caídos, talvez o templo esteja em ruínas. Nós não desanimamos, não vamos sentar no chão chorando como o povo na Babilônia. Vamos fazer o que Ciro diz, vamos nos colocar a caminho, continuar o nosso caminho quaresmal, e assim nós vamos reconstruir o templo vivo que somos nós. Quando nos voltamos para Deus, quando damos passos em direção a Ele, esse templo vivo que somos nós vai se refazendo e Deus vai se fazendo cada vez mais presente na nossa vida. Essa é a primeira imagem. Segunda imagem que a liturgia nos apresenta hoje, a imagem da serpente levantada no deserto. Outro momento em que o povo faz pirraça, em que o povo se afasta de Deus, e aí Deus envia cobras venenosas que picam o povo, e muitos começam a morrer, muitos ficam feridos, ficam doentes, e aí Deus, que é um pai, Deus vendo o sofrimento do seu povo, que mereceu aquela punição, Deus fala para Moisés: faz uma serpente, faz a estátua, a imagem de uma serpente, coloca numa haste, ou seja, numa cruz, levanta essa serpente, e todos aqueles que olharem para essa serpente vão ficar curados. A serpente foi que picou, a serpente é símbolo de morte. O veneno da serpente é uma das piores coisas que existem, não é? Pois bem, Deus usa da própria serpente agora como sinal da cura que Ele vai dar para o seu povo. E aí Jesus fala no Evangelho: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é preciso que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, seja também levantado. E Jesus foi levantado onde? Na cruz. A haste onde Jesus foi levantado é a cruz. Lá no deserto, as pessoas olhavam para a serpente e eram curadas de suas feridas. E agora Jesus fala: todo aquele que crer em mim não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, porque Deus amou tanto o mundo, o amor de Deus aí, Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Nós podemos agora, queridos irmãos e irmãs, nos colocar naquele momento histórico em que o povo é picado pelas serpentes. E imaginemos que nós sejamos uma daquelas pessoas, e nós olhamos então para aquela serpente e somos curados. É isso que nós devemos fazer espiritualmente: olhar para Cristo, olhar para Jesus, ter os olhos fitos nele. E como é que se olha para Jesus? Não basta simplesmente ter uma cruz. Há muitos lugares, muitas repartições hoje que tem um crucifixo, mas é um adorno, é um enfeite de parede, não significa nada, porque aquilo que está simbolizado ali não é colocado na prática, não é vivido. Não é assim que se usa a cruz, não é assim que se olha para o crucifixo. Como é que se olha? Jesus fala: com a fé. Com a fé, como assim, Padre? Olhando para Jesus e acreditando lá no fundo do nosso coração, com uma convicção nossa, que Deus nos dá: Ele morreu porque Deus me ama. É assim que é olhar para Jesus para ser curado. Eu olho para Ele e posso dizer: Ele morreu por causa de mim. Queridos irmãos e irmãs, se existisse só eu aqui na terra, ou se existisse só você, somente você, Jesus teria morrido só por mim, ou Ele teria morrido só por você, porque o amor dele não é um amor em conjunto, não é um amor para um grupo, é um amor pessoal. Ele ama a cada um de nós, e por isso, com toda a propriedade, eu posso olhar para a cruz e devo dizer: Ele morreu por mim. Isso que São Paulo vai dizer: Ele me amou e se entregou por mim. Esse é o caminho da salvação, acreditar nisso, não achar, não supor, mas acreditar, ter essa convicção: Deus me ama. Eu posso duvidar se meus amigos me amam, eu posso duvidar se muitas pessoas me amam, mas eu não posso duvidar de que Deus me ama. E a prova, o livro que Deus deixou, que prova o seu amor para nós,
é o crucifixo. Ele me ama e por isso ele abriu seus braços por mim na cruz. Assim como a serpente era instrumento de morte, a cruz era o pior instrumento quando uma pessoa era condenada à morte. Jesus transformou o veneno em salvação. Aquilo que era instrumento de morte, agora para nós é sinal de vitória, é sinal de salvação. Continuemos a caminho, como nos diz a primeira leitura, reconstruamos aos poucos, com paciência, tijolo por tijolo, o templo vivo de Deus que somos nós, com os olhos fixos em Jesus, com essa certeza que olhando para Ele, com esse espírito de fé, as muitas feridas, as muitas picadas de serpentes que temos em nossa vida serão curadas pela graça de Cristo, pelo olhar de Cristo que nos salva e que nos transforma. Amém.